Namastê! Tudo bom, pessoal? Meu nome é Mari Cordeiro e esse é o canal Mami Yoga! Transtorno do déficit de natureza. A expressão que vem sido cada vez mais repetida aqui no Brasil não é um termo médico. Ela foi cunhada pelo jornalista norte-americano Richard Louv. E na prática quer dizer que quando a gente fica muito tempo longe da natureza, a gente adoece. Segundo então Richard Louv, a necessidade não atendida da gente ficar pertinho da natureza pode ser uma das responsáveis por algumas doenças bastante presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como obesidade, que está crescendo aqui no Brasil, depressão, comportamento agressivo e até déficit de atenção, né, que tem feito as nossas crianças cada vez mais tomarem medicação como a Ritalina, né, que tem crescido muito no Brasil o consumo de Ritalina. Pensando assim, numa primeira análise, parece uma coisa até absurda de acontecer e bastante simples de resolver, porque se o transtorno é causado pelo déficit de natureza, ou seja, pela falta de natureza, subentende-se pela ideia principal que é só ficar pertinho da natureza que tudo vai ser resolvido, né? Simples. Que dificuldade poderia ter nisso, né? Qual é o debate? Talvez a primeira dificuldade seja mesmo fazer o diagnóstico desse transtorno, porque algumas pessoas têm tão pouco contato com a natureza que nem sequer sentem falta dela. A nossa cultura alopática também pode ser uma dificuldade, porque na maior parte dos casos, quando a gente sente que está doente ou que alguma coisa não vai bem, o que a gente procura? Uma pílula mágica que a gente possa tomar e seguir a nossa rotina normalmente. Veja bem, eu não estou falando contra a alopatia, porque ela é muito útil, mas eu duvido muito que a maioria dos médicos discorde de mim quando eu digo que muita gente deixa de se curar de doenças quando o tratamento exige ou propõe que se faça uma mudança estrutural de rotina, de vida, de hábitos, enfim. A nossa mente é povoada de várias histórias sobre tudo que pode acontecer de ruim na floresta, ou seja, em contato com a natureza. Chapeuzinho Vermelho, que encontra o lobo mau, João e Maria na floresta, Saci, Pererê, Cuca, enfim. A nossa mente vai sendo povoada ao longo da vida e começa lá na infância, né, essa cultura de que a floresta é algo extremamente perigoso. E tem também as pessoas que acham que para estar em contato com a natureza precisam viajar, estar longe de casa, ou então precisam que seja assim, muita natureza, que você esteja embebido de verde, de animais, de rio ou de mar. Eu confesso que eu sou um pouquinho assim. Mas existe um ditado popular que diz que quem não tem cão caça com gato, ou alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é. E eu tenho aprendido que para você estar em contato com a natureza não precisa tanto. O fato é o seguinte, gente, independente do tipo de patologia que você tenha, o contato com a natureza pode ser um auxílio terapêutico muito relevante. Claro que se você tem uma patologia, é melhor que você pense bem sobre a relação dessa patologia com o meio que você está querendo vivenciar. Se você tem muita rinite, provavelmente não vai ser muito legal você visitar um campo de flores na primavera, onde tem muito pólen. Não é porque é atividade na natureza que dá para você fazer tudo, né? A natureza não é milagrosa, mas não nesse sentido. Essa coisa de medo de bicho, é claro que tirando as fobias, né, que normalmente são coisas traumáticas, mas esse medo de bicho, Esse medo de mato, esse medo de floresta, esse medo de mar, esse medo de tudo. Coisas ruins podem acontecer dentro de casa, que supostamente é o lugar mais seguro que você pode estar. Viver é perigoso, gente. Andar na rua é perigoso, andar na Praça da Sé é perigoso. Andar na Rua Augusta
Acho melhor eu dar outro exemplo, né? Deixa pra lá. Enfim, continuando o raciocínio, né? O recorte geográfico, ou seja, o tamanho da natureza que você precisa para, enfim, ser saudável, não precisa ser assim, eu na floresta amazônica. Se você puder, isso, nossa, que legal. Mas enfim, também depende da sua demanda, né? E da sua disposição, da possibilidade que você tem. O importante é manter essa conexão. Pode ser um parque, pode ser o quintal de casa, pode ser dentro do seu apartamento, aquela hortinha na varanda. E se não der, pode ser um herbário, né? Um aquário com plantas. Pode ser um bonsai. Um peixe beta sozinho no aquário. Você pode estar no meio realmente da floresta amazônica, como eu falei, e não ter nenhum tipo de conexão com aquele ambiente, pelo contrário, né? Construir um muro de aversão a tudo aquilo. E talvez a questão toda seja mesmo essa, a sua capacidade de absorver aquilo que a natureza, seja ela pequenininha ou seja ela gigantesca e majestosa, né? O quanto você consegue mergulhar naquele ambiente. Você já parou para pensar por que as pessoas se sentem tão bem perto da natureza? Isso é um mistério. Na minha opinião pessoal, é a maneira como eu enxergo a natureza, ela é para mim um lembrete. É como se fosse um elo com a nossa origem. E aí é claro que eu sempre puxo tudo pro yoga. Existe um conceito dentro do yoga que a gente chama de brahmacharya. Brahmacharya é traduzido como celibato ou contenção do sêmen. Nossa, Mari, viajou, né? Pra onde você vai? Mas eu gosto muito da visão da ordem Anandamarga, né? Onde o mestre, o Anandamurti, ele traduz Brahmacharya como uma profunda conexão ou manter a conexão com Brahma, que é simbolismo da grande divindade universal. Traduzindo, seria essa necessidade de que nós pensemos que tudo que está à nossa volta é expressão do divino, tudo que está à nossa volta é divino. Tudo que está à nossa volta é divino? Até os objetos? Até os objetos, porque afinal de contas, de onde vêm os objetos, né? Os objetos são criações humanas que vêm inicialmente também daquilo que a gente chama de natureza, né? Já que a gente está falando dessa dicotomia, né? Campo, cidade, enfim, floresta, ambientes intocados versus grandes cidades como São Paulo, né? Cabe aqui a gente refletir que, na verdade, o ambiente urbano, ele também é divino, ele também é expressão do todo, universal, enfim, de uma consciência. Eu acredito nisso, né? O ambiente urbano, ele é embebido da energia da mente humana, enquanto que outros ambientes, onde a mente humana não é tão predominante, você tem uma capacidade maior de se conectar com energias mais sutis, mais leves, né, do que toda esse barulho, né, que o ser humano faz. Então a reflexão que eu trago é que a gente faça o exercício de pensar que o ser humano também é natureza. Então, esse conceito de natural é meio estranho, porque como é que a gente vai ter déficit de natureza se nós somos natureza, né? Seria então impossível existir esse tal déficit de natureza. Tá, mas só desconstruir isso não adianta, porque de fato, se existem pessoas apontando que a falta de conexão com o que a gente chama então de natureza chega a gerar doença, sinal que alguma coisa que existe ali naquele ambiente tá faltando no outro ambiente. E talvez o exercício que a gente possa fazer de reflexão seja entender que o que nos falta é partilhar a nossa vida
com outras formas de vida, né, que não sejam a vida humana, porque quando eu falo que esse conceito de déficit de natureza tem que ser relativizado, eu não estou dizendo que a gente deve ignorar o que foi falado, né, e tudo aquilo que as pesquisas apontam em termos de bem-estar e relação com a natureza. Não é porque o ser humano é natureza, eu cheguei a essa conclusão, que eu vou dizer assim, não, então tá bom, só ser humano que já é natureza e continuo, né, com os mesmos hábitos, com as mesmas patologias, sem fazer nada por isso. Eu acho que a gente tem que sim abusar desse canal, porque se a natureza é realmente esse elo que nos une com a nossa origem ou com uma consciência mais universal, mais holística, por que não? Assim como existem outros, como a meditação. A gente já tem 1 milhão de demandas, né, de coisas que as pessoas, a mídia, os meios de comunicação dizem: você precisa disso para ser feliz. Então você precisa falar inglês, você precisa ter um carro, você precisa se vestir bem, você precisa, enfim, não tem fim, né, as demandas. E o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente cria uma nomenclatura para essa necessidade e que ela se parece tanto com uma coisa clínica, com uma coisa médica, é que a gente tome cuidado para não transformar algo que deveria ser natural, que deveria ser, enfim, algo divino, algo até devocional, que é o estar com a natureza, numa coisa mecânica que você faz por um diagnóstico, e a gente não faça disso mais uma obrigação, mais um peso, mais uma coisa que você faz sem realmente estar entendendo por que você está fazendo. Que isso não seja motivo de medo, que isso não seja, sabe, uma hipocondria, sabe, uma coisa de hipocondríaco, que seja realmente um processo interior de percepção dessa necessidade de ser um ser mais feliz.